Olá, meus lindos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro. Nós estamos falando sobre fundamentos essenciais para um relacionamento de sucesso, para um casamento de sucesso. E hoje eu quero falar sobre coisas muito importantes, coisas que são absurdamente necessárias para o dia de hoje, principalmente quando estamos falando sobre relacionamento. Por que, pastor, que são essenciais? Porque, para começo de conversa, um relacionamento ele precisa ser pautado, fundamentado naquilo que Deus diz que tem que ser, porque quem criou o casamento não foi o homem, foi Deus. O casamento é algo criado pelo Senhor, foi arquitetado pelo Senhor. E se foi arquitetado pelo Senhor, eu preciso começar a entender que precisa acontecer da forma que Ele planejou. Então, se eu tenho uma criação, se eu crio algo e esse algo não está sendo utilizado, não está sendo desenvolvido da forma que foi criado, ele está sendo desvirtuado. E muitas vezes estamos desvirtuando o casamento porque nós não estamos entendendo qual é a magnitude do que realmente significa casamento. É por isso que tem muitas mulheres, muitos homens que estão frustrados porque estão entrando na instituição casamento sem entender o que significa casamento. Estão tentando criar uma família, quando na verdade, se você parar para observar, a palavra nos ensina que o homem pode herdar quaisquer riquezas, ele pode conquistar absolutamente tudo, mas quem dá uma mulher sábia para ele é o Senhor. E a palavra também nos ensina que filhos são a herança do Senhor. O que a gente tem visto? Que as pessoas muitas vezes não entendem que a família ela é constituída por Deus, ou seja, ela é aliançada. Você não se torna uma só pessoa com quem te dá a luz. Você se torna uma só pessoa com quem você decide ter aliança. Olha que forte isso. Preste atenção. A sua mãe, o seu pai, né, são pessoas que têm uma importância absurda na tua vida. São pessoas que têm uma importância grandiosa. Isso é claro. Amo a minha mãe, amo os meus pais. Só que qual é o X da questão? Eu não me torno espiritualmente uma só pessoa com eles. Eu me torno uma só pessoa com a minha esposa. Então, os meus pais, eu não os escolhi. Foi Deus que escolheu. A minha família não foi escolhida por mim. Minha família foi escolhida pelo Senhor. Qual que é o X da questão aqui? Deus me dá a capacidade de escolher. Ele me dá a oportunidade de escolher com quem eu vou me aliançar para o resto da minha vida. E como resultado dessa aliança, eu me torno um com aquela pessoa. Isso é muito forte, começar a entender esses princípios, porque eu estou começando a perceber que a partir do momento que eu me caso, antes da minha família biológica, é a minha família que eu estou formando, a família que está vindo de mim. Eu preciso começar a entender que a minha esposa, ela tem um papel completamente diferente do que uma namorada, do que uma mulher comum. Então ela tem um papel na minha vida que precisa ser respeitado, ela tem um papel na minha vida que precisa ser colocado no lugar que Deus coloca ela. E o papel eu saio de casa para constituir a minha família fora, o que significa que dentro da família com os meus pais eu tenho prazo de validade. A partir do momento que eu me caso e decido viver com essa pessoa, decido cumprir essa aliança, a data de validade é a morte, porque pelo menos essa é a ideia, né? Você se casa até que a morte te separe. Já pai e mãe não, você tá criando até que chegue outro e leve, né? Até que chega alguém e casa e leva essa pessoa para viver uma família nova, para constituir um lar. Essa é a ideia. Então eu preciso começar a entender que existe agora uma dinâmica de vida diferente. Não é que os teus pais deixaram de ter a honra que merecem, não. Mas é que agora as coisas precisam ser colocadas em seus devidos lugares, porque agora eu estou construindo uma família. O meu lugar já não é mais o lugar de receber, agora o meu lugar é o lugar de entrega. Partindo desse pressuposto, eu estou começando a entender que o casamento ele não se trata apenas daquilo que eu quero que seja, mas principalmente daquilo que Deus diz que é. Se Deus está dizendo que o casamento ele tem alguns fundamentos, nós vamos ver esses papéis e funções aqui no casamento, eles precisam ser respeitados. Irmão, todo princípio que você quebra vai quebrar você. Todo princípio que você desvirtua, você será desvirtuado. Então, no casamento isso não é diferente. No casamento isso às vezes é até mais atenuado, porque se eu não me coloco no meu papel, se eu não me coloco na minha função, se eu não me coloco nesse lugar que Deus disse que eu tenho que estar, essa função que Deus disse que eu tenho que exercer, o que acontece, lindão? Eu sobrecarrego quem está comigo.
Porque veja, esses dias eu tava até compartilhando aqui no Instagram e eu estou mudando a minha forma de ver algumas coisas. Por exemplo, eu antigamente, o marido tem que ajudar a esposa e tal, e depois me caiu uma ficha. Porque eu tava compartilhando sobre isso com um amigo e do nada, assim, sobre essa questão de marido ajudar em casa e tal, porque ele me perguntou o seguinte: eu tô com medo de colocar o meu filho para fazer as coisas dentro de casa muito novo e depois ele não entenda, enfim. E a gente tá falando, mas cara, você tem que ensinar ele desde novo, que aí ele vai entendendo, nem que seja para pegar um prato, colocar o prato na pia, isso já é um bom começo. E aí a gente tava falando e ele falou, cara, eu ajudo minha esposa em casa. E naquela hora, isso soou aos meus ouvidos de uma forma diferente. Ele falava, cara, eu ajudo minha esposa em casa e tudo, eu chego do trabalho e eu dou aquele auxílio para ela. Ele falou isso por 3 vezes, eu ajudo, eu auxilio, eu dou a força. Foram 3 termos que ele usou. Eu ajudo, eu dou um auxílio, e depois eu dou aquela força. Isso me incomodou. Eu fui para casa pensando, eu falei, eu ajudo, eu dou um auxílio. Eu falei, mas pera. Então imagina, se você foi chamado para construir um prédio, se você foi chamado para edificar um prédio, e você precisa de ajuda, você chega para mim e fala, ô Glaubas, eu preciso de ajuda, você me ajuda? Claro que eu te ajudo. Então vem aqui, tu pode dar o horário e ir lá na obra para me ajudar? Posso. Então vamos lá, vamos construir. Então eu estou te ajudando, mas eu te pergunto, de quem é a responsabilidade de construir o prédio? É sua, não é? Se a responsabilidade de construir o prédio continua sendo sua, eu sou apenas um ajudante. Quando nós trazemos essa analogia para dentro do casamento, se eu ajudo a minha esposa em casa, eu não passo mais do que um ajudante. Então não se trata de ajudar a minha esposa em casa. E eu comecei a desconstruir essa ideia, que o homem tem que ajudar a esposa em casa. Não, a gente tem que ser cooperador. Porque, agora, vamos voltar àquela analogia de antes? Vamos lá. Você tem o projeto de construir um prédio. E aí você chega para mim e fala assim, ô Glaucio, eu tô querendo construir um prédio. Topa ser meu sócio? Não é assim? Você quer construir uma vida. Você quer construir algo. E aí você chega para a pessoa e fala, bora construir algo junto? O casamento não é isso, irmão? Fala a verdade. Não é uma parceria que você decide ter pro resto da vida? Não é um pacto, uma aliança de sociedade? Onde a gente vai dividir tudo? Beleza. Então, a partir do momento que nós estamos construindo tudo, o prédio inteiro, aliás, eu e você, a responsabilidade agora como cooperador é minha. Assim também como é sua, ela é nossa. Percebe que quando eu olho de uma perspectiva nova, a minha resposta a isso também muda? Então, se eu tenho uma perspectiva de ajudante, eu serei apenas um ajudante. Mas se eu tenho uma perspectiva de cooperador, eu estarei trazendo para mim também a responsabilidade. Eu estou abraçando a responsabilidade. Estou dizendo assim, é minha também. Ela é sua, mas também é minha. Então, hoje eu estou pensando da seguinte forma. Não é que o homem tem que ajudar a esposa em casa. Ele tem que ser o cooperador do lar. Ele tem que ser o cooperador da casa dele. Porque a gente trabalha junto. A gente sofre junto quando a neném está no hospital. A gente passa por adversidade junto. Então, quando chega para as tarefas de casa, a responsabilidade é dela e eu dou uma força. Não, irmão, é junto. Então essa cooperação vai trazer o quê? Leveza. Então veja, a palavra nunca disse sobre o homem ajudar nesse sentido. Ele sempre traz, e a gente vai entrar sobre isso daqui a pouco, sobre as funções do marido e da esposa, ele sempre traz essa ideia de cooperação. Essa ideia em que nós estamos construindo algo juntos e se nós soubermos exercer o nosso papel com excelência, cada um vai exercer aquilo que lhe foi proposto e nós cumpriremos tudo aquilo que nos foi colocado pelo Senhor. Ou seja, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, porque eu estou caminhando não debaixo de peso, eu estou caminhando debaixo de uma parceria. Tá entendendo isso? Tá ficando claro? Ou seja, quando eu tenho alguém que divide o fardo comigo, as coisas se tornam mais legais. Mas pastor, eu não vivo isso no meu casamento. Então, o fato de você não viver isso no seu casamento não significa que isso não seja uma verdade a ser vivida. Você entendeu? O fato de você não viver isso no seu casamento não significa que isso deixe de ser verdade. Essa é a verdade que nós precisamos
colocar em prática. É por isso que tem muita gente que se frustra, como eu falei, no relacionamento, porque ele entra sem saber o que é fundamentalmente um casamento. E aí o que acontece? Ele entra, não sabe o que está acontecendo, não sabe de absolutamente nada, acha que está casando com uma mulher que está tomando o lugar da mãe dele. Aí ao invés de ele casar com uma esposa e se tornar um marido, ele quer se casar com uma mulher que quer que a mulher se torne a mãe dele para ele se tornar o filho dela. Mas é assim que muitas pessoas se comportam, é assim que muitas pessoas às vezes não levam o relacionamento a sério e ao invés de cumprir o seu papel com excelência, sobrecarrega o outro não consegue suportar o fardo, por quê? Porque não foi projetado para carregar certas responsabilidades, não foi projetado para carregar certas pressões, certos problemas, e quando ele não foi projetado para isso, ele colapsa por causa do cansaço. Isso não é apenas para a mulher, para o homem também. Quando existe uma ausência dessa figura feminina, do papel importantíssimo que ela carrega dentro de um lar, existe uma sobrecarga do homem. Porque tem coisas, irmão, que só a mulher consegue enxergar. O homem não consegue enxergar. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso que a gente vê muito na igreja. E eu trago aqui o ambiente da igreja porque é o meu ambiente, é um ambiente que eu fui criado, que eu exerço o meu trabalho. Mas você consegue fazer essa analogia também para a tua vida. Então, quando você vai fazer ali um evento de homens, rapaz, evento de homens, você junta um negócio, uma mesa de plástico, não bota nem pano, bota uma carne para passar, tem ali um refrigerante, uma água, meu amigo, pode botar um cara tocando violão aqui, o evento tá pronto, não tem muita firula. Se tiver uns tambores, senta, se não tiver, senta no chão. É assim, é muito mais desprendido de pomposidade. Agora, quando você vai no evento das mulheres, é aquela coisa linda, né? Olha o nome das mulheres, realeza. É tudo muito bonito, aí senta naquela mesa linda, posta, aquele negócio todo fofo. Então, você pode perceber que tem coisas que a mulher observa, que ela tem um cuidado, que ela tem um zelo, ela tem uma perspectiva completamente diferente do homem. Então, são coisas que, quando falta, sobrecarrega o outro. São coisas que, quando não estão completamente alinhadas, trazem sobrecarga. Por isso que nós precisamos começar a entender que o papel do homem e o papel da mulher são extremamente importantes para uma harmonia no lar. Ok? Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui depois dessa introdução. Daqui a pouco a gente termina. Vamos deixar uma coisa muito bem clara aqui. Casamento não se trata de pessoas maiores ou menores. Casamento não existe hierarquia. Por quê? Não existe hierarquia numa sociedade 50-50. Existe uma cooperação. Então, não é que a minha esposa ela é menor. Não, são pessoas iguais. Para você que gosta de anotar, anota aí. São pessoas iguais com funções diferentes. Pessoas iguais com funções diferentes, ok? Então a gente vai ver muitas funções aqui de cada um, vai destrinchar as principais para que você entenda que cada um no seu quadrado faz com que as coisas sejam mais leves. Funções do marido. Eu vou começar pelo marido e aí a gente vai seguindo. Ponto número 1. Função do marido, amor sacrificial. Preste atenção. A principal função do marido, segundo a palavra, é amar a sua esposa com um amor sacrificial. Por que amor sacrificial? Porque amor e sacrifício caminham juntos. Você não pode dizer que ama e não agir como quem ama. É igual fé e obras. Você não pode dizer que crê sem agir como quem crê. Do contrário, se você apenas fala que ama, mas não demonstra nas atitudes que você ama, o que você é? Um mentiroso. Você só tá mentindo, crente cabeçudo. Você só tá jogando palavras ao vento. Então o amor, ele carrega consigo o sacrifício, principalmente na qualidade de homem, porque a palavra vai nos ensinar que nós, na qualidade de homens, de maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Como foi que ele amou a igreja? Morrendo por ela. E primeiramente, isso aqui é disruptivo, primeiramente foi Cristo que amou, não foi a igreja. Presta atenção nisso, eu vou explicar com calma. Cristo amou e a igreja responde ao amor. Então ele traz o relacionamento de Cristo com a igreja como um padrão
para que nós sigamos esse padrão dentro do nosso lar. Qual que é o padrão? Eu amo primeiro e ela me responde a esse amor. Eu sacrifico e ela responde ao sacrifício que eu estou fazendo. Essa é a ideia, irmão. Então, não coloca na tua cabeça agora, mas isso, mas não. Aprende primeiro como o casamento foi projetado. E aí tu começa a enxergar os ajustes que precisam acontecer no teu. Porque se agora tu começar a dizer assim, mais isso, mais aquilo, não. Escuta o projeto, eu tô te apresentando um projeto. Imagina que você tá na apresentação de um projeto. Eu tô te apresentando um projeto de algo muito top, de algo muito lindo. Então, ouve como esse projeto foi feito, como ele deve funcionar, e depois você faz seus apontamentos. Mas o que você acha ou deixa de achar, irmão, na moral, não me importa, porque está escrito na palavra. Então, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Está isso de forma muito clara. Se Cristo amou a igreja dessa forma, nós devemos amar dessa forma também, querendo ou não. Mas eu vou me ferir. Querido, abrir o coração para amar é abrir o coração também para ser ferido. Isso carrega consigo, é inerente. O amor, ele carrega consigo vulnerabilidade. Qual? A de amar. É por isso que muitas pessoas não querem relacionamentos sérios, porque elas não querem ser machucadas. Irmão, escute isso, a pessoa que mais tem capacidade de te ferir é a pessoa que tem acesso ao seu coração. Pode uma pessoa falar que você é incompetente. Você nunca viu essa pessoa na vida. Ô fulano, você é incompetente, hein, cara? Esse maluco, não sei nem quem que é esse cara, até é doido. Às vezes ele usa droga. Você vai embora. Agora, quando é a sua esposa, você é incompetente. Então o peso, a palavra é a mesma, mas o peso é completamente diferente. Tá entendendo isso, sim ou não? O peso do que está sendo dito é completamente diferente. Então eu preciso começar a entender que aquela pessoa que tem acesso a mim, ela também tem capacidade de me ferir. E nós vamos trabalhar nos módulos mais à frente, nós vamos falar sobre habilidades essenciais para manter um relacionamento de sucesso, que é justamente o que você precisa para manter. Porque no módulo anterior, falando sobre solteiros inteiros, você aprendeu como escolher e agora você está aprendendo como conviver. Mas para que você aprenda a conviver, eu preciso te apresentar o projeto casamento. Como ele está sendo arquitetado. Então, começando com as funções do marido, naquilo que diz respeito ao amor sacrificial, ele fala que é amar a sua esposa com um amor sacrificial, ou seja, eu me dedico por ela, eu me empenho por ela, e não só por ela, mas também pela minha casa. A gente traz aqui a esposa, mas ela também carrega consigo tudo aquilo que o lar carrega. Tá aprendendo isso, sim ou não? Tá pegando? Então, se a gente demorar um pouco, fica aí, assiste essa aula em partes, tá? Assiste um momento agora, assiste outra hora depois, mas não perde, porque eu não vou perder toda essa linha de raciocínio, eu vou colocar tudo isso no encontro só. E assista todo ele, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Modelado no exemplo de Cristo que deu sua vida pela igreja em Efésios 5:25. Este amor vai além de sentimentos, olha só, vai além de sentimentos. Trata-se de uma decisão contínua, olha só, não é uma decisão que você toma uma vez, é uma decisão que você toma todo dia. Não é uma coisa que você decide 10 anos atrás, é uma coisa que você decide ontem, amanhã e hoje. É uma decisão contínua. Não é uma coisa que para no meio do caminho. É uma decisão que vai continuando. É muito legal. Trata-se de uma decisão contínua de colocar as necessidades e o bem-estar da esposa, né, do seu lar, acima dos seus próprios interesses. Entendeu a parte do sacrifício agora? Acima. Então, não é você que está acima, é o interesse nós que está acima do interesse meu. Beleza? Isso significa que o marido deve estar disposto a fazer sacrifícios por sua esposa, proteger e cuidar dela, mesmo que isso lhe custe algo pessoal. Irmão, isso aqui é fato. Quando você começa a casar, quando você casa, aliás, e começa a ser pai, né? Eu acho que o pai ele nasce junto com o menino, porque a mãe é gerada quando descobre-se que ela está grávida. Mas quando eu acho que eu nasci como pai quando a minha filha
Quando eu peguei ela aqui no braço, que eu olhei pra ela e pensei, poxa, se Deus me ama o tanto que eu amo esse trenzinho aqui, como fala no mineirês, né? Eu nunca tinha entendido o que era o amor de Deus até hoje. Então, amar a minha filha foi uma revelação que eu tive do amor de Deus. E aí eu comecei a perceber que as minhas decisões foram afunilando, porque antigamente quando eu tava solteiro, a minha avó sempre fala, boi solto se lambe todo. Você tá nos assistindo aí, você que é do Ceará, você já ouviu esse ditado? Boi solto se lambe todo, porque quando ele tá amarrado ele não consegue se lamber todo, ou seja, quando você está num casamento, você não consegue fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer quando você está solteiro. Por exemplo, privacidade, se você quer ter privacidade, fique solteiro. Se você quer ter privacidade dentro do casamento, você tá fazendo alguma coisa de errado. Pronto, falei, não vou pedir desculpa por isso. Querendo ou não, privacidade é para quem é solteiro. Para quem é casado, não tem privacidade. É a nossa privacidade. Não é a minha, é a nossa. Então, são coisas que agora as minhas decisões, os meus lugares, quando a gente tem uma menina agora de 3 anos, vai fazer 4, a minha bebezinha, eu não posso mais escolher lugares que não cabem a ela. Ou, me chama, Cabo Glaus. Cara, vamos ali. Onde é que é, irmão? Cara, é num negócio ali muito bom, é num bispeitinho brabo. Falei, cara, tem um parquinho pra criança, tem um lugarzinho pra criança, é ou não é? Agora, todo lugar que me chama, eu disse assim, rapaz, tem lugar pra criança? Tem um parquinho? Porque aí você bota a criancinha, ela fica brincando, porque é muito chato sentar ao redor de um monte de adulto que não tá entendendo o que tá falando e fica lá, né? E eu prefiro colocar ela num parquinho onde a gente tá indo com medo que dar um celular pra ela. Você entende isso ou não? Então, as tuas decisões elas vão mudando, os teus ambientes vão mudando, os teus posicionamentos vão mudando, né? Não tem mais esse negócio de melhor amiga, eu já expliquei isso pra vocês no módulo passado falando sobre solteiros. Não tem esse melhor amiga. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. Ô lindo, esse negócio de melhor amiga não existe pra você que é solteiro também. Se você for homem e tem melhor amiga agora, cara, às vezes a tua melhor amiga vai atrapalhar de você conseguir uma pessoa pra casar, sabia disso? Esse negócio de melhor amiga, melhor amigo, não, irmão. Tem amizade com um rapaz, com o seu líder, é muito melhor, com o seu pastor, muito melhor do que você ter segredos, que no dia que ela estiver mal, te procura. Não confio, não tenho esse entendimento, melhor amigo homem. Não, tem gente que fala, eu tenho há muitos anos. Não aposto nisso e não influencio ninguém a ter. Pronto, falei. Quando a gente traz, então, esse crescimento gradativo no lar, a gente percebe que as minhas escolhas vão sendo afuniladas. Que agora eu não escolho apenas pensando naquilo que quero. Eu escolho pensando naquilo que é melhor para nós. É aí onde mora, onde reside o sacrifício que o amor carrega. Às vezes eu gostaria de tomar um açaí brabo, daquele assim, geladinho, rapaz. Ainda mais nesse calor. Eita Deus. Aí fala assim, mas hoje eu queria comer japonês. Japonês? Tu quer comer negócio cru? Eu quero um açaí, tu quer um japonês, rapaz. E a gente pede um japonês, né? Mas é sobre isso, irmão. É sobre isso. Ponto 2, vamos lá, vamos continuar, tem muita coisa ainda. Liderança servidora, preste atenção nisso. O marido é chamado a ser o líder da família, mas essa liderança deve ser exercida, preste atenção. Essa liderança deve ser exercida com humildade e serviço. Humildade, anota aí, deve ser exercida com humildade e serviço, e não com autoritarismo. Não esqueça, você não é o único de autoridade dentro da tua casa. Eita, pastor, é manto. Claro que é. Você não é o único de autoridade dentro da sua casa. Por quê? Porque a sua esposa também é. Então a sua esposa não lhe deve obediência, ela lhe deve respeito e amor, porque foi isso que ela se comprometeu. Ela comprometeu a ser fiel, ela comprometeu a ser leal, estar com você na saúde, na doença, e tarará, tarará, tororó. Ela se comprometeu. Então ela deve aquilo que ela se comprometeu a fazer. Não é uma submissão à minha autoridade, porque eu mando e ela tem que obedecer. Não. Não é obediência que ela me deve. Não é obediência. Quem me deve obediência são os meus filhos. Os meus filhos me devem obediência. A minha esposa me deve amor e respeito.
assim também como eu devo a ela. Então a autoridade não é exercida apenas por um. A autoridade é exercida pelos dois. Quer ver uma coisa? Muitas criações são deturpadas em alguns momentos porque a mãe fala um negócio, o que o pai vai lá? Desfaz. O pai faz um negócio, o que a mãe faz? Desfaz. Aí, menino, tira os pés pretos de cima do sofá. Aí a mãe, não, deixa não sei o quê. Então assim, existe um comando e aí vem outro de igual autoridade e quebra essa ordem de comando. O que acontece? Existe um conflito de autoridades ali. Para a criança, aquilo não tá certo. Oxente, meu pai dizia uma coisa, minha mãe diz outra. Eu vou fazer o que eu quero, rapaz, e pronto. Muitas vezes isso não fica muito claro. E uma das coisas que eu tenho aprendido, até mesmo como você fala do seu cônjuge na frente do seu filho, por mais pequeno que ele seja, ele vai carregar aquilo na mente dele. Menino, mas amor, mas tu é burro, hein? Nossa, um negócio tão simples, mas tu é burro demais. Então o menino tá ouvindo, poxa, a minha mãe chamou meu pai de burro. Minha mãe chamou meu pai de burro. E você fica, não, meu pai deve ser burro. Então a criança, ela não tem esse discernimento para entender o diálogo adulto. Então a gente tem que ter cuidado quando for exercer a nossa autoridade. Eu vim do Ceará, eu vim de um contexto que existiu esse patriarcado muito estabelecido, muito forte. Então, não é que eu deixe de acreditar na figura masculina, eu acho que ela tem que ser exercida com respeito, com amor, com dedicação. Mas tudo tem o seu limite, tudo tem ali a sua área de atuação. Quando eu trago essa liderança servidora é porque existe o marido como cabeça da sua casa. Porque se o marido é aquele que se sacrifica primeiro, ele também carrega com ele essa característica de liderança. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Ele veio para ser servo. Ele nos ensinou a ser servo servindo. Então, se nós nos sacrificamos primeiro, nós como cabeça do nosso lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós temos essa característica de liderança. Isso não quer dizer que a mulher não consiga exercer liderança dentro de casa, mas sim que existe um peso maior de liderança sobre o homem. Quer ver uma coisa, irmão? Por que tu acha que tantos jovens, adolescentes, estão sendo afetados porque o inimigo está deturpando a ideia de paternidade deles? Porque quer gerar órfãos naturais e espirituais. A estratégia do inimigo hoje é destruir a paternidade para que muitas pessoas cresçam sem o entendimento do que realmente é uma figura paterna e sejam órfãos naturais muitas vezes, porque às vezes o cara é órfão de pai vivo e essa orfandade ela é demonstrada na vida. A gente já trabalhou sobre isso, que a orfandade ela carrega muito esse papel de é meu. Não, existe um egoísmo, existe um medo, existe uma comparação. Então, são coisas que hoje a gente vê na sociedade quebrada. Meninas com problemas de identidade, com problemas de filiação, sem entender sobre graça. Tem gente, irmão, que até hoje tem 40, 35 anos que não entende sobre graça porque nunca entendeu sobre paternidade. Pastor, mas tem uma coisa a ver com a outra? É claro que tem. A paternidade natural, ela precisa apontar para a paternidade espiritual. Irmão, nada contra José. José foi um homem incrível. Pai de Jesus, né? Pai natural ali que criou Jesus. Nada contra ele. Só que qual é o X da questão? Você não vê Jesus dando um realce sobre a figura paterna natural. Ele realça a figura paterna espiritual, porque essa é a maior revelação que ele veio nos trazer, essa revelação do Pai Celestial. Para quê? Para que muitos de nós sejamos curados da nossa paternidade deturpada. Se eu alcanço a paternidade deturpada e prolifero isso na sociedade, você vai ver jovens com problemas de ansiedade, depressão, jovens que não têm resiliência, jovens que desistem das coisas fácil, começam, não terminam, jovens que não têm perspectiva de futuro, jovens que não sabem resolver os problemas, que se lançam em relacionamentos tóxicos, se lançam em amizades perdidas. Por quê? Porque não tem uma visão paterna, não tem um pai que dá direção, um pai que dá o carinho, um pai que dá ali esse alinhamento, que tá junto, tá próximo, tá orando pelo filho, tá junto com o filho.
Não entende sobre graça. Por que graça, pastor? Porque se você tem um pai que te presenteia, você está começando a entender sobre graça. Quer ver uma coisa? Eu te provo isso aqui agora. Todos aqueles, escute isso, todos aqueles que foram criados sem a figura paterna para receber um presente, essas pessoas tiveram que lutar por tudo aquilo que possuem hoje. E muitos deles são bem-sucedidos, sabia? Muitas pessoas não tiveram um bom pai, às vezes também não tiveram uma boa mãe. Lutaram, pessoas aguerridas, fortes. E tudo aquilo que conquistaram foi aqui, ó. Por quê? Porque não tinha pai para dar. Não tinha ninguém para dar. Foi aqui, ó, no suor. Aí o que essa pessoa fez? Lutou. Conquistou. Aí ela chega um momento que ela precisa de algo maior. Ela está no conflito da vida dela, seja por qualquer motivo possível, e aí ela conhece a Deus. Quando ela conhece a Deus, ela aprende algo sobre graça e algo sobre descansar em Deus. Aí a mente dela dá uma bugada. Por quê, pastor? Porque Deus fala assim, olha, confia em mim. Eu vou derramar graça sobre você. Tá, mas o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é você não merecer, mas eu te entrego mesmo assim. Não, mas calma. Até aqui eu lutei por tudo que eu tenho. Até aqui eu trabalhei. Até aqui eu me esforcei. Ninguém me deu nada. Nada é de graça. Eu não acredito que nada é de graça. São pessoas que muitas vezes têm dificuldade de receber. Você pega um negócio assim e fala assim, ó. Ô fulano, toma isso aqui, ó. Bonitinho, né? Você gostou? Então toma aqui pra você, pega. Não, quero não. Não, obrigado. Que isso? Obrigado. Não. Tô bem. Tá tudo certo. Nega até comida. Você oferece assim, tá aqui, rapaz, vou pagar um lanche pra você. Não. Tudo bem, tô nem com fome. Mentira, rapaz, tá 5 dias sem comer direito. Nem comida recebe direito. Depois, quando entende sobre graça, tá arrependido. Lindo, eu não tô te falando isso como quem viu, eu tô te falando isso como quem foi assim. Eu fui assim. Eu não recebia nem comida, eu tinha dificuldade de receber. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui, presta atenção. Tá vendo esse relógio aqui que eu uso muito? Esse relógio aqui? Deixa eu te mostrar. Esse relógio é um relógio caro, não. Esse relógio é um relógio barato. Deixa eu te contar a história dele. Esse relógio, eu uso muito ele porque ele tem uma mensagem muito forte que até hoje fala ao meu coração. Eu passei um tempo na casa de um pastor, chama Eric, aqui em Uberlândia. Um cara incrível, um cara assim, gente boa. Ele que me acolheu na casa dele. Né? E o cara é muito bem sucedido, muito próspero. E eu sempre tive dificuldade de receber as coisas. Por quê? Porque eu nunca tive alguém que me ensinasse sobre o que é ser presenteado. Ok. Cheguei na casa dele e ele me ajudou muito, me fez crescer demais em muitas coisas. E ele tinha uma caixa de relógios. Ele tinha uma caixa de relógio muito bonita assim. Linda, rapaz, linda. Só relógio caro, só relógio lindo. Porque ele colecionava relógios. E ele era o melhor fotógrafo aqui de Uberlândia, disparado na época. Então, ele fotografava artistas, o cara assim, hypado. E aí ele tinha essa caixa de relógios. E um dia Deus falou ao coração dele que ele deveria desapegar desses relógios, porque ele estava muito apegado àquilo e Deus estava tratando o coração dele. Rapaz, o cara eu acho que ele tinha uns 20 relógios, um negócio assim. Acho que o mais barato, não sei assim, tinha relógio de tudo que é preço, de 25 mil, 50 mil, coisas assim esquisitas. E aí, certo dia, Deus falou o coração dele e ele estava doando esses relógios para aquelas pessoas que Deus colocasse no coração dele. Beleza. A gente estava conversando na casa dele e tal, e a gente conversa vai, conversa vem. Falou, Glauson, deixa eu te mostrar aqui um negócio, peraí, rapidão. Aí foi lá, pegou a caixa, eu já tinha visto essa caixa antes, aí trouxe a caixa e mostrou assim pra mim, falou assim, cara, escolhe um pra você. Tá doido, velho? Esse relógio aqui é 30 mil, 20 mil. Escolher um relógio pra mim? Tá maluco, irmão? Se tu vender 2, tu compra um carro. Que isso, cara? Não, moço, tá de boa. Quero não. O cara escolhe um. Dentre os relógios mais bonitos que tinha um Bulova. Lindo, irmão, lindo. Acho que aquele relógio era uns 30 mil reais. Assim, até hoje eu tenho a imagem dele nítida assim na minha mente. Lindo, que relógio maravilhoso.
tava assim na minha frente. E tinha aí esse relógio aqui. Isso aqui é um Tecnos, irmão. Sei lá quanto é que deve ser esse negócio aqui, é barato. Tinha esse relógio aqui. Tinha ganhado de presente de alguém. E tava lá por consideração, né? Aí eu olhei pra esse relógio. Eu vou querer esse aqui. Ele olhou pra mim. Tem certeza? Irmão, tinha uns 20 muito mais bonitos. Não, eu quero esse. Tem certeza, cara? Tem. Rapaz, vou perguntar de novo. Tem certeza? Tenho. Tô te falando, pastor. Tenho mais. Fechou a caixa. E guardou. Falou, Glaucio, por que tu escolheu esse relógio? Que isso, cara? Eu gostei dele. Um relógio bonito. Ele falou, Glaucio, esse relógio é o mais barato que eu tenho. Não sei nem por que tava dentro dessa caixa. Esse relógio não chega nem a 10% do relógio mais barato da minha coleção. Tu escolheu ele por quê, bicho? E eu fiquei, não, eu gostei. Ele falou, não, você não gostou dele, você gostou do Bulova. Que eu vi que você tava olhando pro Bulova. Falou 10 vezes que o relógio era bonito. Por que você escolheu esse? Ah, cara. Vou te explicar por que tu escolheu esse, Clóvis. Porque esse relógio representa a tua visão sobre si mesmo. Você não sabe ser abençoado. Você não sabe receber a graça de Deus. Você tem um problema de paternidade monstruoso. Você não sabe o que é enxergar uma bênção diante de você e você abraçá-la pela graça e não pelo esforço. Você não sabe. Então, o que você escolhe aponta para muitas vezes para como você se vê. O que você escolhe muitas vezes aponta para aquilo que você se vê. Por que muitas pessoas legais estão se relacionando com gente que não presta? Porque ela se vê como aquela pessoa e ela faz a escolha pautada nisso. Por que muitas vezes a gente toma decisões erradas na nossa vida? Porque a forma que nós nos vemos interfere muito naquilo que nós decidimos. A palavra vai nos ensinar que assim como o homem se vê, assim ele é. Então, se eu me olho no espelho e me vejo daquela forma e me defino daquela forma, irmão, pode Deus falar, pode o homem falar, pode o pastor, pode o pai, pode a mãe, pode a esposa, pode todo mundo falar. Se ele não conseguir se enxergar daquele jeito, ele nunca vai conseguir fluir. É por isso que tem gente que não flui nas bênçãos de Deus. Por isso que tem gente que nunca flui na graça do Senhor, porque nunca se viu como filho, sempre se vê como servo. E o que te faz acessar as bênçãos de Deus não é a tua servidão, é a tua filiação. Tem gente que acha que vai ser mais abençoado porque serve mais. A tua servidão, ela é reflexo da tua filiação, porque você serve com gratidão e amor por quem ele te tornou. Então você não serve mais para provar alguma coisa. Você serve para agradecer aquilo que já foi feito por você. Isso guarda até o meu coração e as minhas motivações. Porque se a minha identidade estiver pautada no meu serviço, naquilo que eu estou fazendo para Deus, isso é orfandade espiritual. E no dia que alguma pessoa entra e coloca em xeque o meu lugar, a minha posição, essa pessoa se torna meu inimigo. Por quê? Porque eu não posso perder meu lugar. Dentro da igreja você vê muitos órfãos espirituais. Tem medo de perder a posição. Tem medo de perder a escala. Tem medo de perder o lugar de pastoreio. E às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que você não coloca no seu Instagram pastor Glauberson? Eu falei, porque pastor não é minha identidade, é meu cargo. Eu exerço o pastoreio, mas eu sou filho. Então são coisas muito diferentes que quando você não entende, você leva tudo isso para tua família. Anota isso bem aí. Eu vou te falar agora. Já pega um papel, caneta e anota. O que você não transforma, você transfere. O que você não transforma, você transfere. Se você não transformar a sua vida, você vai transferir tudo que você não transformou para os seus filhos. Se você não transfere, se você não ressignifica muitas coisas, experiências negativas de relacionamentos passados, você vai transferir tudo isso para o teu casamento atual. Se você não transfere, se você não transforma áreas da tua vida que precisam ser transformadas, você vai transferir tudo isso para o ambiente que você tiver inserido. Esse é o problema de muitos casamentos. Não são transformados enquanto são solteiros, se casam e levam para dentro do casamento tudo aquilo que não foi transformado. Transfere. Tudo aquilo que você não transforma, você transfere. Se eu não sou curado da minha paternidade, eu transfiro essa orfandade para minha filha.
porque eu serei um pai deturpado. Eu serei um pai incompleto no seu conceito até natural. Eu não vou conseguir passar para ela. Por quê? Porque eu não entendo. Você não consegue ensinar aquilo que você não entende. Você não consegue passar aquilo que você não entende. Então, se eu não consigo entender o conceito pleno de pai, eu nunca consigo exercer a paternidade com excelência. Ou seja, vai ficar faltando coisa para ela aprender. E a orfandade que eu carrego vai ser transferida para ela. Pegou isso, sim ou não? Então, se você pegou, anota. O que você não transforma, você transfere. Quando a gente traz isso para o relacionamento, a gente percebe que tem muitas pessoas que às vezes não foram transformadas na sua paternidade, que elas transferem isso para o seu casamento. Então, às vezes, meu pai traía minha mãe. Aí o cara vai lá, meu bisavô, meu trisavô, ele trai também. Meu pai era ignorante com a minha mãe. Ele vai lá e também. Porque o pai passou para o filho. Eu não é. Então, quando eu carrego esse relógio muito para ele me ensinar, porque todas as vezes que eu olho para ele, eu vejo como um dia eu me enxergava. Como um dia eu olhava para mim como eu me via. Então, irmão, por isso que a palavra está todo tempo dizendo: tenha fé, acredite, confie. A gente tem que ficar sendo lembrado toda hora, irmão, porque a gente esquece rápido. E tem muita gente que está deixando de desfrutar da graça de Deus porque não aprendeu ainda quem é. Então, ponto 2, misericórdia, Senhor. Tô no ponto 2 ainda. Mas tá edificando, tá crescendo, então aproveita. Então, o marido é chamado para exercer essa liderança em família, que é uma liderança servidão. Lá em Efésios 5:23 fala sobre isso. Jesus Cristo, que liderou servindo, é exemplo supremo. A liderança do marido deve ser visar o bem-estar espiritual, emocional e físico da família. Ele deve tomar decisões com sabedoria, buscando sempre o melhor para todos e não apenas para si mesmo. Então, eu tenho uma liderança que serve. A gente entrou em outros assuntos muito importantes também, mas eu sei que você foi edificado. Ponto 3. Papel do marido. Provisão e proteção. A palavra nos ensina e também nos atribui a responsabilidade. Quando eu falo nos é porque está escrito marido, né? Então, estou falando na qualidade de marido. A responsabilidade de prover e proteger sua família. 1 Timóteo 5:8 fala sobre isso. Isso inclui não apenas a provisão financeira, mas também a proteção espiritual e emocional. Tem gente que acha que é só botar dinheiro em casa. Não, irmão. Não é só botar dinheiro em casa, não. Isso alcança trabalhar a proteção espiritual, trabalhar a proteção emocional, porque eu estou cuidando e zelando por aquilo que é além de um bem material. É um bem que é valor imensurável, que é a minha família. Eu preciso entender que ser provedor não é apenas... É diferente de ser patrocinador. E aprende isso. Ser provedor é diferente de ser patrocinador. Então tem gente que é patrocinador do lar. Por quê? Porque ele só bota dinheiro. Não é isso que o patrocinador faz? Ele só bota dinheiro. Só bota dinheiro, 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 dinheiro. É isso que o patrocinador faz. E tem muito pai que é mais patrocinador do que provedor. Porque o provedor, ele alcança não apenas o sustento financeiro, mas também espiritual e emocional. Irmão, quantos jovens não estão aí com problemas de ansiedade, depressão, por falta de paternidade? Por falta de uma família muito bem estruturada? Quantos? Tá entendendo isso, sim ou não? Vamos lá. O marido deve trabalhar diligentemente para sustentar a sua família e, ao mesmo tempo, criar um ambiente seguro e amoroso onde todos possam prosperar. Muito massa. Muito espero que você esteja pegando aí as dicas e também vai estar aí na apostila para você fazer o download. Ponto 4. Acho que é o penúltimo, isso, é o penúltimo. Iniciativa espiritual. O marido deve assumir a responsabilidade de liderar espiritualmente sua família. Ele deve ser o primeiro a buscar a Deus, promover a oração família. Preste atenção. Deve ser o primeiro a buscar a Deus, promover a oração em família, o estudo da palavra e incentivar a todos os membros do lar a crescerem espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios 14:35.
Ele deve ser um exemplo de amor guiando a sua família nos caminhos do Senhor. Então presta atenção. Eu exerço a minha liderança. Porque o líder não é aquele que pega e influencia a galera, motiva a galera para poder fazer as coisas. Tem gente que aprende mais a liderar de forma empresarial do que dentro da casa, né? Tem gente que sabe mais ser um líder na empresa do que no lar. Porque os funcionários ele sabe motivar. Ele não sabe motivar os de casa. Os funcionários ele sabe guiar. Ele não sabe guiar os filhos. Ele não sabe guiar a esposa. Esse é um desafio, irmão, que hoje nós estamos enfrentando. São homens que às vezes estão mal posicionados, estão aprendendo a liderar, estão aprendendo a produzir, estão aprendendo a crescer fora de casa. Mas eles não estão sendo esse papel, exercendo esse papel de liderança dentro de casa. E esse é um problema muito grande que eu vejo. Hoje a gente está numa sociedade que é bastante perigosa. O problema não é você produzir, você tem que ser produtivo, você tem que crescer, tem que avançar. Qual que é o problema de tudo isso aqui? Qual que é o X da questão aqui? Se porventura você se preocupa apenas com o resultado, você estará fazendo contrato com metas, com diplomas, com resultados que você esperava. E às vezes esses resultados podem te custar tudo. Então não é que você deixa de ser produtivo, mas é que a tua produtividade não é a essência de todo o teu trabalho. Porque um dia, irmão, que tu tiver no fim da tua vida, tu não vai lembrar de quantas casas tu comprou, quantos carros tu teve. Não, o que vai passar pela tua cabeça é quantos momentos felizes eu passei com as pessoas que eu amo. Isso precisa ficar muito bem claro. Isso precisa ficar assim, muito bem nítido na vida de vocês, no lar de vocês. Esse papel que eu exerço, essa iniciativa de edificar na minha família, nos meus filhos. Amor, vamos orar. Amor, vamos tirar um tempo aqui nós dois. Lá em casa a gente coloca a nenenzinha para orar. De vez em quando, todo dia eu deixo ela na escola e a Luciane no trabalho. E aí todo dia tem um dia diferente para orar. Então um é a neném, depois sou eu, depois é a Luciene, depois a neném e eu, a Luciene. A gente sempre vai fazendo isso. E a gente está ensinando ela a orar. Tem hora que ela diz assim, mamãe, não sei orar. Aí a gente repete assim comigo. Papai do céu, aí ela ora. A gente estava assistindo um filme do Senhor dos Anéis, a Luciane não tinha assistido ainda, e eu falei, esse filme é bom, vamos assistir e tal. Aí tem um personagem lá chamado Gandalf, um personagem todo de branco, né, tal, cabelão, assim, tem uma hora lá do filme que ele fica com a luz reluzente assim. Aí a neném tava perto, olhou assim e falou, é o papai do céu, é? Rapaz, a gente sorriu, mas sorriu. Acha porque ele tava com a roupa toda branca, com a barbazona branca, com o cabelo branco, aquela luz assim na tela. Ela perguntou, papai, mamãe, é o papai do céu, é? Aí a gente falou, meu amor, não é o papai do céu, mas o papai do céu brilha desse jeito, brilha até mais. Então a gente está trazendo esse apontamento, guiando para que haja um crescimento espiritual, para que haja um crescimento emocional. Os nossos filhos, eles muitas vezes buscam em nós um refúgio emocional. Adolescente, irmão, eu não tenho filho adolescente, mas eu sou pastor de adolescentes há mais de 10 anos. E uma das coisas que eu mais vi foram adolescentes que não conseguiam compartilhar dos seus problemas com seus pais, porque eles tinham muito medo de como seus pais iriam reagir ao ouvir aquilo que eles estavam passando. Ou seja, eles não viam os pais como um lugar seguro onde eles pudessem falar aquilo que precisavam falar. Eles não viam o pai, a mãe, num lugar seguro que eles pudessem contar. Talvez papai vai me bater, papai não vai querer mais falar comigo, mamãe vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, ter esse cuidado, esse zelo e deixar com que ele fale, irmão, adolescente é maluco. Mas adolescente é por isso que se chama adolescente. Senão não era adolescente, não era. Era normal, né? Mas é adolescente. Ele de manhã quer ser advogado, de noite ele quer ser astronauta. É isso. Esse é o adolescente. E se a gente não tiver esse cuidado, esse zelo para entender que tá na fase da vida mais maluca, e muitas vezes o que a gente quer é que ele tenha a maturidade que nós. Cara, eu não acho. Cara, como é que tu tem capacidade de fazer isso? Bicho, não sei, não entra na minha cabeça. Tem pai que fala assim com o filho. Mas você não sabe mesmo, porque a capacidade dele tá há 30 anos, 20 anos antes da sua.
Ou seja, você já passou por essa fase rebelde também. Já foi meio maluco. Você já deu trabalho pra sua mãe. Você sabe disso, irmão. Então naquela época, você era incompreendido. Não, ninguém me entendia. Agora, quando é teu filho, tu acha ruim por ele não entender aquilo que você tá dizendo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de dar espaço para os nossos filhos crescer também emocionalmente conosco. Criá-los e dar esse espaço para que ele possa exercer essa filiação com segurança. Pastor, o que significa exercer a filiação? Ter os pais como um porto, como um lugar que ele pode desabafar. Fechou? Último ponto, vamos lá, tá terminando. Honra e compreensão. Nossa, esses dois últimos eu deixei pro final, porque esse aqui é triste, irmão, é triste. A palavra nos ensina que o marido deve tratar a sua esposa com honra e compreensão. 1 Pedro 3,7. Deve ser sensível às suas necessidades, compreendendo suas emoções e apoiando-a nos momentos de maior dificuldade. Essa honra é uma expressão de respeito pela dignidade e pelo valor da esposa como co-herdeira da graça da vida. Ai, irmão. Cara, é muito legal isso aqui, porque a mulher ela vem com essa capacidade de multiplicar, né? Vocês eram 2, daqui a pouco são 6, porque tem 4 filhos e vira 6, né? 4 com 2, 6. Então, e daqui a pouco dos 6, aí tem neto, bisneto, daqui a pouco é 20. Tem uns que são mais arretados lá no Ceará. Minha avó teve 14 irmãos. Eu falei, rapaz, isso não é uma mãe, isso é uma coelha. E aí, essa capacidade de multiplicação que a gente chama a graça da vida, né? A graça de gerar, a graça de trazer à existência esse amorzinho que muitas vezes é gerado como fruto da intimidade da relação de amor. Então, eu preciso entender que a honra ela alcança algo que se chama valor. Pastor, me explica isso direito. Explico. Vou te dar um exemplo. Se eu valorizo o seu tempo, se eu estiver contratando um serviço seu, eu lhe pago bem. Se eu estiver valorizando o seu tempo, se eu valorizo o seu tempo, por exemplo, como orador, eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, fazendo propaganda, não, eu vou te dar conteúdo. Todos os nossos encontros você vê, eu já comecei, e aí galera, beleza, estamos começando mais um negócio, pá, até o final. Ah, pastor, tem aula de 40 minutos? Tem. Escuta 2 vezes, tem mais escuta, porque tem. Porque eu valorizo a sua atenção, eu não tô aqui para encher linguiça. Então, eu tô te dando um exemplo sobre honra, você vai entender. A honra, ela fala sobre valorização. Eu valorizo, eu me sacrifico. Quer ver uma coisa? Se você valoriza algo muito importante da sua vida, você sacrifica por aquilo. É igual aqueles malucos por futebol. Valoriza tanto o time que se sacrifica pelo time. Compra blusa, faz isso, faz assado, faz cozido, faz torrado, faz isso, faz aquilo. Se sacrifica pelo time. Não é verdade? Então, se você, por exemplo, se você gosta muito da sua casa, você se sacrifica por ela, você valoriza ela. Irmão... Ai, Jesus, escuta isso. Na época, eu lembro que teve um momento da nossa jornada dentro de casa que eu falei... A gente tava brincando, eu e meu irmão, e o pai foi lá e desligou a luz. Cara, vocês saem, deixa a luz toda acesa, tudo acesa e tal, porque vocês não pagam energia. Ah, e tal. E, irmão, eu tava nem aí. Eu tinha medo era do escuro. Eu queria dormir era no claro. Quando eu comecei a apagar a luz lá de casa, eu não tenho mais medo do escuro, não. Eu tenho medo da luz. Agora eu não saio, não deixo a luz acesa. Eu não deixo as coisas lá ligadas. Por quê? Porque agora eu valorizo. Por que eu valorizo o boleto que eu pago? Porque aqui, ó. Você tá entendendo, sim ou não? Então tudo aquilo que te custa um preço é porque tem valor para você. Tem um valor naquilo. Então... Quando eu falo sobre honra, eu falo sobre essa valorização. Ou seja, eu me empenho por aquilo. Então, se eu honro a sua atenção, eu me empenho para te entregar um conteúdo. Eu me empenho para te entregar um ensino. Eu me empenho para trazer algo para te edificar, não para te encher linguiça. Tá entendendo isso ou não?
Então, quando eu falo honra e compreensão, eu trago essa valorização e esse se colocar no lugar do outro. Irmão, um dos principais motivos dos casais hoje não se entenderem é porque não se colocam no lugar do outro. Não se colocam no lugar do outro. Então, poxa, chegou em casa cansada, cara. Mano, do jeito que tu trabalhou, eu também trabalhei. Do jeito que tu foi pra cima, eu também fui. Tô cansada. Pô, me ajuda aqui. Ah, não. Caraca, tem que carregar tudo sozinho. Tem que cuidar de filho. Você entendeu que essa falta de compreensão? Poxa, tá na TPM. Irmão, o hormônio tá lá em cima. Quando a minha mulher tava buchuda, eu falava, amor, teu cabelo tá assanhado. Meu cabelo é feio. Ai. Não, disse que tá assanhado, maluca. Que isso? Mas ela tava sensível. E aí? Então, se não houver honra e compreensão da nossa parte, muita coisa cai por terra. Tá bom? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Nós falaremos no nosso próximo encontro sobre as funções da esposa. Esse aqui eu trouxe os principais, uma recapitulação rápida, porque a gente acha que está aqui há, sei lá, quantos minutos. Deixa eu ver se eu consigo ter um cronômetro aqui de quanto tempo. Quase 1 hora. Então, uma recapitulação rápida. Funções do marido: amor sacrificial, liderança servidora, provisão e proteção, iniciativa espiritual, honra e compreensão. Tá bom? Eu espero que você consiga exercer cada uma dessas funções, desses papéis com excelência. Irmão, se você se comprometer com tudo aquilo que eu tô te falando, mas ela não faz. Irmão, esquece se ela faz ou não. Faz o teu. Faz o teu papel. Faz o teu papel. Por quê? Porque, cara, tu foi chamado para fazer o teu papel. Tá achando que a tua esposa... Cara, a igreja nem sempre corresponde àquilo que Jesus quer. E não é por isso que Jesus deixa de fazer pela igreja. Faz o teu. Você já percebeu? Eu não conheço. Pode até existir, não excluo a possibilidade de existir. Mas eu não conheço um caba que está indo todo dia para a igreja orando para que a mulher dele se converta. Eu não conheço. O que a gente vê? A mulher indo para a igreja, fazendo campanha, vai para o monte, faz um monte de coisa para poder o marido ir para os caminhos do Senhor, para ganhar os filhos, para ganhar o lar. Então assim, quando você se compromete com aquilo que é papel seu, é dever seu, cara, tua casa vai voar, tá bom? Então guarda isso no teu coração, guarda isso na tua vida, medita, assiste essa aula 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias, mas execute com excelência o que eu estou te falando aqui, porque os frutos serão abundantes, tá bom? Beijo no seu coração e a gente se encontra na próxima aula, tá? Mulheres, não fujam. Eu sei que vocês gostaram desse encontro, mas no próximo, cada que vai gostar. Eita Deus! Tchau, lindos! Deus te abençoe.